BRICS, né, o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, convidou mais 6 países para o bloco. Uma nata de países. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Egito, Irã e Etiópia. O anúncio foi feito pelo presidente da África do Sul na 15ª cúpula do bloco em Joanesburgo. E o Lula celebrou a escolha do Irã. Ou seja, o Irã é um país extremamente importante. É tão importante que o Brasil vai completar 120 anos de relação com o Irã. É tão importante que quando eu e o Celso Amorim, mais o presidente da Turquia, fomos lá discutir o acordo da redução, sabe, da conversão do urânio, do enriquecimento do urânio, nós conseguimos fazer um acordo que não foi aceito pelos Estados Unidos e pela União Europeia e que depois fizeram um acordo pior do que nós fizemos e ainda aumentaram as sanções no Irã. E a Dilma Rousseff, que é presidente do Banco do BRICS, criticou a hegemonia do dólar no mercado internacional. E houve um momento na história que eu acredito que foi um grande político francês, que chamou essa questão da hegemonia do dólar, ou seja, dessa eterna ligação para que se faça contratos com o dólar, chamou isso de privilégio absurdo. Então, por que você não paga na sua mesma moeda essas transações? Bom, eu vou puxar primeiro aqui pela fala do Lula, porque deve dar um tilt, nem sei se tela azul, né, que fala hoje em dia, não sei como é que fala, mas na minha época era tilt, deve dar uma embaralhada na cabeça dos grupos feministas, né, dos grupos de homossexuais que apoiam o Lula, né, porque o Irã não é absolutamente um exemplo quando se pensa em direitos humanos. A gente sabe o que as mulheres passam lá, a gente sabe como é que elas são tratadas, a gente sabe como são tratados os homossexuais, o que pode acontecer com eles. E consta o BRICS, o que dizer do BRICS, né? Virou um grupo ideológico, absolutamente ideológico, que apoia essa expansão, acaba apoiando essa expansão do poderio da China, essa guerra, né, do Oriente contra o Ocidente. Mas peraí, onde é que nós estamos, o Brasil, nessa? A gente está mal parado demais, consta. Não, sem dúvida. Bom, para começo de conversa, esse anacrônico, quando foi criado pelo economista Jim O'Neill, ficou um nome bonito, né? BRICS, que em inglês é tijolos e tudo. Então tinha um negócio assim, uma entonação, países grandes, continentais, mas já não tinha muita coisa em comum tirando isso. Grandes países em desenvolvimento, né? Agora, então, não tem mais nada que ver uma coisa com a outra, a não ser o único denominador comum. Todos eles são muito distantes de uma democracia sólida e muito próximos de um anti-americanismo patológico nível DCE. Né? Então, o que virou o BRICS hoje e o Brasil colaborando com isso? Né? Um puxadinho da China, dos interesses da China e do Putin, né? Do Xi Jinping e do Putin, 2 tiranos, 2 ditadores comunistas, querendo apontar as armas todas contra os Estados Unidos e a Europa, o Ocidente em geral. E a questão do câmbio é importante para eles. Então vem a grande economista, brilhante economista Dilma Rousseff explicar. Né? É tudo uma grande palhaçada. O Brasil vai se tornando um pária do mundo. O Irã não está nem... está perto do 30º, não está nem entre os 20 primeiros países de comércio com o Brasil. Está lá em 30º para exportação. 1%, grosso modo, da exportação brasileira. Uau, né? Pragmatismo econômico. Vamos afrontar o nosso segundo maior parceiro, os Estados Unidos, enorme, porque o Irã é um país importante. Já foi na época da Pérsia, do Império Persa. Hoje em dia, é um país que desde a Revolução dos Ayatolás, né, é um país que joga homossexuais do alto do prédio, né? Manda matar vários. Essa questão que você aponta, Lacombe, é uma crise contratada já entre a esquerda fofa, a esquerda universitária, woke, e a esquerda raiz, comunista, radical, o Foro de São Paulo e os globalistas tucanos. Veja que o Caio Blinder, por exemplo, o Guga Chakra, essa turma está em polvorosa. Que absurdo botar esses países para dentro. Imagina se fosse o Bolsonaro. Pois é, né? Só que ninguém consegue imaginar.
porque o Bolsonaro não faria isso. Eles fizeram o L e agora estão incomodados com o resultado evidente do L. Ou alguém achou que o Lula não ia, uma vez mais, voltar a focar na questão sul-sul, no anti-americanismo tacanho, infantilóide, típico de vassalo, capacho da ditadura chinesa ou da ditadura russa. Então tá tudo muito claro, tá tudo dentro do script, tá tudo dentro da previsibilidade, ninguém pode alegar surpresa. Ou, se fica surpreso com o Lula e o PT preferirem Rússia e China, Irã, Venezuela, Cuba, a Estados Unidos e Europa, aí tem que alegar, então, que é um baita de um alienado, não pode ser jornalista. Tem a pretensão de ser jornalista e não sabia dessas preferências ideológicas do PT e do Lula? Então, né, pelo amor de Deus, eu acho que fizeram L sabendo disso, no fundo, né? Porque eles têm nojinho, odeiam a extrema-direita. É igual nos Estados Unidos, né? Odeiam o Trump, só que o Trump trouxe relativa paz. E o Joe Biden chegou já chegando, né? A saída atribulada do Afeganistão, que voltou a ficar no comando do Talibã, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e por aí vai, né? O Trump tinha paz. A revolução dos ayatollahs que eu mencionei no Irã, que era um país bem melhor, né? Antes disso, aconteceu sob o olhar de um frouxo, incompetente democrata, o Jimmy Carter. Quando veio o Reagan, meu Deus, um cowboy beligerante, fascista, ultradireita, incompetente, beligerante, belicoso e vai levar o mundo à Terceira Guerra Mundial. Caiu o Muro de Berlim e tivemos o debacle do Império Soviético, que o Putin considerou a maior tragédia geopolítica da história, né? Então, Lacombe, tudo dentro do script. Esquerda radical flerta com anti-americanismo patológico. E aí vai olhar para as ditaduras grandes, poderosas, que oferecem algum tipo de ameaça e perigo para os Estados Unidos. O BRICS hoje virou essa palhaçada. E a Dilma querendo abrir os cofres para a turma do Putin poder matar mais ucraniano. Ô, Silvio, e o Lula já avisou, né, que vai despejar o nosso dinheiro dos pagadores de impostos do Brasil em ditaduras africanas, mais uma vez. Por si só, isso já é um absurdo. Se a gente pensar no que houve de corrupção ainda nesse envio de dinheiro nosso para ditaduras africanas, e ainda inclui nesse pacotão aí a destruição do BNDES, que já está com o lucro despencando, Silvio. Começou a ser destruído antes do governo, quando eles passaram o fim da lei das estatais, né, que era uma blindagem, um legado da Lava Jato, aprovada no governo Michel Temer, justamente para blindar empresas e bancos públicos de interesses políticos partidários. Foi apelidada já na época de Lei Aloysio Mercadante. Ali começou a dilapidação, né, do BNDES, que seguramente se tornará mais uma caixa preta, como foi no passado, financiando ditaduras e financiando amigos cucarachos aqui também pela vizinhança. Essa questão do BRICS, o que chama a atenção, estava ouvindo o Rodrigo falar, é a escolha desses novos integrantes, né? Olha o Irã executou 27 pessoas em praça pública no ano passado. A Arábia Saudita não é diferente, Emirados Árabes não é diferente. Por que o Lula quer a Argentina como sócia do Banco dos BRICS, que é um banco de fomento? Cada um tem uma parte, com uma divisão societária. A Argentina é um país falido. Quem vai querer um sócio falido? Né? Um país que não tem crédito, um país que tem a moeda totalmente desvalorizada, deve 44 bilhões de dólares para o FMI, mas o Lula quer a Argentina. Por que não o México, por exemplo? É um alinhamento ideológico, como vocês estavam dizendo. E grande parte desse alinhamento ideológico parte do Celso Amorim, que é o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República. Não é o chanceler de fato, que é o Mauro Vieira, mas o Celso Amorim é quem tem essa cabeça ideologicamente mais alinhada ao eixo do mal. Basta você ver que ele prefaciou recentemente um livro elogiando o Hamas, a política externa do Hamas, que é um grupo terrorista. O Celso Amorim foi enviado a Cuba recentemente para estreitar relações com o DGI cubano, Direção Geral de Informação. É uma espécie da polícia política deles lá, né, o Ministério da Verdade deles. Então, tudo isso que vai formando um entorno do Lula, que provavelmente não tem muita capacidade para formular políticas estratégicas, relações internacionais. Ele segue o que o Celso Amorim fala. E sobre a Dilma, que coisa, não? Fazia tempo que não ouvia a Dilma
falar, em que idioma será que ela pensa para depois falar?